Algo mais a perguntar para o nosso professor? Perfeita a explicação, professor. Vamos lá. A próxima pergunta é do Roberto, da Zona Leste. A pergunta dele é: quando Paulo se converteu, ele saiu de qual religião e passou a frequentar qual igreja? Paulo pertencia ao judaísmo. O judaísmo, né? O judaísmo nasce propriamente dito com a existência de Abraão, com o chamado de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. A partir de Jacó a gente tem o conceito de judaísmo que vem de Judá, né? Independentemente de a religião ser chamada de judaísmo, mas todos aqueles que são do judaísmo são israelitas. E Paulo era esse homem que fazia parte dessa religião, judaísmo. Ele era da tribo de Benjamim, né? E ele era um fariseu, um religioso muito conservador, antes de se tornar cristão propriamente dito, né? Agora, ele passou a frequentar qual igreja? Não havia nome de igreja específica na época. Paulo se tornou igreja, simplesmente se tornou igreja. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Ele passou, foi salvo por Cristo, independentemente de passar lá na casa de Ananias, de ter recebido o batismo nas águas depois, ou outras coisas mais, de ter ficado cego no caminho de Damasco. Quando ele se converte, quando ele chama Jesus de Senhor: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quando ele se dobra diante da cruz, ele se torna igreja na hora. Todo mundo que se converte a Cristo instantaneamente se torna igreja na hora, independentemente se foi batizado, se tomou a primeira ceia ou não. Ele se tornou igreja, e não uma igreja com nome. Ele se tornou apóstolo e fundou algumas igrejas, igreja de Éfeso, de Colosso, Tessalônica e outras igrejas, mas essas são nomes de cidades. Fundou igrejas. Desculpe interromper, professor. Quando o senhor fala fundou igrejas, quando o senhor fala levantou igreja, eu fico imaginando, por exemplo, num Davi Miranda. De repente, indo lá no cartório, pegar lá 200 e poucos reais e fundou a sua igreja. Um bispo Macedo que falou: agora eu vou levantar meu ministério. Paulo fez isso? Ele levantou esse tipo de igreja? Ou nós estamos falando de comunidades? Ele conversou com as pessoas e agregou essas pessoas no novo conhecimento que seria o evangelho. Qual seria esse conceito de fundou uma igreja? Paulo não fundou a igreja como acontece agora. Paulo não criou nenhuma denominação. Naquela época a igreja não precisava ter CNPJ. Houve um momento histórico na história da igreja que o Império de Roma deu a liberdade para que a igreja continuasse sendo igreja, principalmente na época de Constantino, né? E Paulo não fundou igreja como nós usamos hoje. Quando eu uso a expressão fundou igreja, eu digo no sentido de iniciar um determinado trabalho num local onde não existia. Certo? Tanto é verdade que existe, por exemplo, a igreja de Creta, onde ele deixou um dos seus discípulos, que foi, não sei se foi Tito especificamente, me foge a memória agora, Timóteo na igreja de Éfeso, Tito, se não me engano, na igreja de Creta. Ali havia uma igreja, e era necessário um presbítero ou um bispo naquele local para tomar conta daquela igreja, sem um nome específico, não tinha um nome. A igreja acabava tomando o nome da cidade, a igreja de Tessalônica, ou seja, a igreja que estava em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, a igreja que está em Éfeso, não a igreja de Éfeso, mas a igreja que está em... As pessoas que estavam na... Sim, a comunidade, eles se tornaram, a comunidade, as pessoas se tornaram igreja naquele local. Com o tempo é que vai havendo, que os seres humanos vão criando essa questão de nomenclatura da igreja hoje, e a gente entende que de certa forma hoje seja necessário, por quê? Porque você precisa de um respaldo do amparo da lei para funcionar com alvará, esse negócio todo. Então acabou se tendo essa necessidade, mas igreja para mim, independentemente dela ser uma Assembleia de Deus, Deus Amor, Igreja da Graça, ela é a igreja de Cristo antes de tudo. Entende? Todos são igreja, entende? Independentemente de ter uma placa sobre a sua cabeça ou não. A partir do momento que eu entro para dentro de um local, que seja uma casa de oração, seja um teatro, seja uma igreja, um templo propriamente dito, a placa fica para fora. Professor, você citou até Constantino, e então, quando a gente remete-se ao processo histórico que, mesmo não estando na Bíblia, mas faz parte da história, por exemplo, você citou Constantino. Então nós identificamos que nem sempre foi do jeito que é nos dias de hoje. Hoje a necessidade do CNPJ, do alvará, dos bombeiros, do certificado e tudo mais. Hoje a necessidade de tudo isso, por segurança e tudo mais. Mas nem sempre foi assim, na verdade. O senhor está contando aí para nós que Paulo ele levantou as comunidades, ele
trouxe essa nova notícia que o Salvador veio, morreu na cruz e deu liberdade para as pessoas. Enfim, aí quando o senhor cita Constantino, eu lembro também que, num dado momento, Constantino, junto com outros imperadores, perseguiam aqueles que eram do caminho, né? Perseguiam as pessoas que não tinham a mesma religião de Roma, praticamente, né? Especificamente. A partir do momento que Constantino se disse convertido ao cristianismo, ele passa a autorizar esses cultos, até então proibidos, porque os do caminho, que serviam o Messias, se negava a servir outros deuses, digamos assim. Então havia uma certa resistência. Então, falando de Constantino, então quando ele autoriza e até traz um incentivo fiscal para que essa religião possa ser propagada em Roma e em todo o Império, a gente vê então que a partir deste momento é que houve a mudança, a necessidade, um pacto com o Estado, digamos assim? Olha, é óbvio que nós teríamos que ter muito mais tempo para fazermos uma análise sobre essa questão de Constantino, da conversão de Constantino, aquela questão toda, a revelação que ele disse que teve do Lábaro, esse negócio todo, né? E a história está aí para comprovar para todo mundo que Constantino se converteu no sentido de conveniência. Politicamente, né? Ele se converteu politicamente, ele aceitou o cristianismo porque no momento, politicamente era o mais conveniente para ele. Certo? E infelizmente é neste momento que a gente vê o principal momento histórico do casamento entre a igreja e o Estado, que foi um casamento infeliz, e esse divórcio não aconteceu até hoje. Não aconteceu até hoje, certo? Agora, infelizmente, essa igreja que passou por esse momento é a igreja de Cristo, é a igreja que está aí até hoje. Como eu disse para você, meu amigo Rogério, a igreja de Cristo está dentro de outra igreja. E a gente não consegue saber quem são esses. Esse é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, invisível, que não tem nome, que não tem CNPJ, que não tem cor de pele, que não tem altura, que não tem idade. É o corpo de Cristo. E ele sempre existiu. Agora, foi um fato bastante infeliz o que Constantino fez também. Que em nome de Cristo, muitos já mataram. Em nome de Cristo, muitas pessoas já foram condenadas à morte. Assim como o próprio Império Romano matou muitos cristãos que se tornaram cristãos por imposição do próprio Constantino, também mataram outras pessoas em nome do nome de Deus, em nome do nome de Cristo, né? Primeiramente que a Idade Média, ela comprova, não podemos dizer diretamente que sim, mas se existia um ismo, falando da conotação de cristianismo, de comunismo, de islamismo, se existia um ismo que assassinou alguém, esse ismo foi o cristianismo na Idade Média. Inclusive, nós tivemos um debate parecido no nosso grupo esses dias sobre esse assunto, e eu justamente usei essa fala, né, sobre a questão do cristianismo ele ter assassinado milhões e milhões de pessoas, mas que isso, qualquer pessoa de boa mente ou de boa, que esteja bem intencionado, ele vai saber que em nenhum momento Jesus ou Deus compactuou com isso. Isso foram erros humanos. Não é verdade, professor? Justamente, é o que eu falei. A igreja é composta de pessoas humanas. Agora, a igreja de Cristo pode ser julgada como errada nesse sentido? Não, porque a igreja de Cristo não compactuou. As pessoas, entende? Os remanescentes, os fiéis sempre existiram. Sempre existiram. Se nós fizermos uma leitura da história de Israel, houve momentos na história de Israel que reis de Israel fizeram passar os seus próprios filhos pelo fogo. Mas sempre houve os homens piedosos como Josias, como Davi, como outros homens que de fato conservaram a fé. Israel foi para o cativeiro babilônico, mas a religião não morreu. O povo da fé estava lá, e o povo da fé, quando foi liberto, continuou a sua fé, e ela sobreviveu também durante o período do cativeiro babilônico, entende? Então, problemas sempre vai haver na história. Sempre vai haver. Agora, o cristianismo não pode ser julgado, o cristianismo como um todo pode ser julgado como todo mundo errado, todo mundo como herege, todo mundo como assassinos, por conta desses fatos isolados na história. São fatos isolados na história,
que as pessoas fazem em nome de Deus, aquilo que não deve ser feito em nome de Deus e que Deus também não aprova. A Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, ela não aprova isso nunca. E o próprio Cristo nunca aprovou isso, nem o apóstolo aprovou isso. Agora, se esses homens fazem essas interpretações variadas, atravessadas, são problemas deles e eles tratarão com Deus. É isso aí. Próxima pergunta, Rogério. Muito bem, essa pergunta foi muito esclarecedora, porque a gente entendeu que quando Paulo... A pergunta foi aqui do Roberto, um forte abraço, viu, Roberto? Da Zona Leste. Que igreja Paulo frequentou, ficou muito claro que não havia igreja naquela época nos moldes do que a gente entende hoje. Então, quando ele fala frequentou em qual igreja, não havia. E ele montou a comunidade através da informação da Boa Nova. Então, vamos continuar.